Seu celular vibra em cima da mesa. Sexta-feira, 8 da noite. O grupo apita com uma mensagem. E aí, qual é a boa de hoje? Todo mundo no bar? Você olha para a tela brilhante, dá um suspiro profundo, sente um peso inexplicável nos ombros. Você não está cansado fisicamente, mas a ideia de passar 3 horas sorrindo, gritando por cima de uma música alta e fingindo interesse em conversas rasas parece uma tortura. Então, você digita a desculpa perfeita. Diz que teve uma semana pesada. Envia. E logo depois, como um relógio, aquela velha culpa silenciosa aparece. Você se senta no sofá e a dúvida ataca. Será que eu estou virando um bicho do mato? Você acha que tem algo errado no seu sistema. Você sente que deveria ser mais sociável, que a vida está passando lá fora e você está escondido. Mas a verdade é um soco no estômago do senso comum. Ficar em casa não é preguiça, não é depressão, não é um defeito das suas habilidades sociais. O seu cérebro está funcionando de forma absolutamente perfeita. E essa sua vontade inegociável de ficar sozinho é, na verdade, um dos maiores indícios biológicos de que você possui uma inteligência muito acima da média. Bem-vindo ao fascinante paradoxo das mentes afiadas. Para entender por que o seu cérebro prefere o silêncio de um quarto ao barulho de uma festa, precisamos voltar no tempo, muito tempo. O cérebro humano é um software antigo rodando num hardware moderno. Ele não evoluiu para lidar com a internet, com o trânsito ou com prédios de 30 andares. Ele foi moldado e programado há centenas de milhares de anos, na savana africana. Naquela época, o mundo era um lugar brutal e impiedoso. Você não sobrevivia sozinho. Se você andasse isolado, virava jantar de predador, ou morria de fome porque não conseguia caçar grandes presas sem ajuda. A biologia precisou criar um mecanismo para forçar os humanos a ficarem juntos. E como o cérebro faz você repetir um comportamento? Ele te dá recompensas químicas. A evolução criou um sistema onde estar no meio da tribo liberava doses massivas de dopamina e ocitocina. Estar cercado de pessoas significava segurança, significava sobrevivência, significava calor. O cérebro aprendeu uma regra simples: socializar é igual a viver. Estar sozinho é igual a morrer. Isso explica por que a imensa maioria das pessoas hoje entra em êxtase no meio de uma multidão. O cérebro delas ainda acha que está na savana. Ele vê 100 pessoas ao redor e pensa: ótimo, estamos super seguros, vamos comemorar. Em 2016, a ciência decidiu mapear isso a fundo. 2 psicólogos evolucionistas brilhantes, Satoshi Kanazawa e Norman Lee, publicaram um estudo que mudou tudo. Eles criaram a teoria da felicidade da savana. Eles analisaram milhares de adultos, cruzaram dados sobre onde essas pessoas moravam, com que frequência socializavam e o nível de Ki de cada uma. Os resultados confirmaram a regra. Pessoas normais que viviam em cidades densas eram mais ansiosas, e quando essas mesmas pessoas encontravam amigos com alta frequência, a felicidade delas disparava. O sistema ancestral estava funcionando como um relógio para a maioria. Mas então, os pesquisadores notaram uma anomalia nos dados, uma falha na matrix da evolução. Havia um grupo de pessoas que operava na contramão exata de toda a lógica biológica, as pessoas altamente inteligentes. Para esse grupo, a densidade populacional de uma cidade grande não afetava a paz de espírito. Eles lidavam bem com o caos urbano. Mas a grande virada do estudo estava na interação social. Preste muita atenção nisso agora. Para as pessoas com inteligência superior, socializar com frequência com amigos fazia exatamente o oposto do esperado. Em vez de aumentar a felicidade, o excesso de socialização afundava a satisfação com a vida. Isso mesmo que você ouviu. Quanto mais tempo mentes brilhantes passavam em encontros sociais, rodinhas de conversa e eventos frequentes, menos felizes elas relatavam estar. A socialização estava drenando a bateria delas, em vez de recarregar. Mas por que isso acontece? O que o Ki tem a ver com querer ficar no sofá? A chave está em entender o que realmente significa inteligência para a biologia. No contexto da evolução humana, ser inteligente não é saber resolver uma equação de segundo grau. Não é tirar nota 10 na escola. Inteligência para a natureza é a capacidade de adaptação, é a habilidade de resolver problemas inéditos, de criar o que não existe.
Os nossos ancestrais mais inteligentes foram aqueles que conseguiram pensar fora da bolha da tribo. Eles eram os que não precisavam perguntar para o líder o que fazer. Eles conseguiam criar uma ferramenta nova sozinhos. Eles conseguiam olhar para o céu e prever o clima sem depender da crença do grupo. A mente de alta capacidade foi desenhada para a independência. Hoje, o seu cérebro carrega essa mesma herança. O cérebro altamente inteligente é uma máquina focada no longo prazo. Ele tem uma arquitetura neural desenhada para conectar informações complexas, encontrar padrões invisíveis e construir cenários futuros. E para fazer esse trabalho pesado, ele precisa de um recurso escasso. Ele precisa de silêncio. Aí entra o problema da socialização moderna. A conversa fiada no bar. A fofoca sobre quem está namorando quem. O debate inútil sobre um reality show. Tudo isso para o seu cérebro é lido como ruído. E não é por arrogância. O seu cérebro não odeia os seus amigos. Ele apenas faz um cálculo frio de custo de oportunidade e carga cognitiva. Toda vez que você precisa sorrir socialmente, processar o tom de voz de alguém e formular uma resposta educada para um assunto trivial, você gasta energia mental. Uma energia que a sua mente preferia estar usando para pensar num projeto, para entender um livro, para resolver um problema da sua vida financeira. A ciência chama isso de rede de modo padrão, ou Default Mode Network. É uma área do cérebro que se acende como uma árvore de Natal quando você está sozinho, focado e aparentemente sem fazer nada. É ali que a genialidade acontece. É ali que as grandes ideias se formam. Mas toda vez que alguém fala com você, essa rede se desliga imediatamente. Falando em foco e em cérebros diferenciados, repare só no que está acontecendo aqui. Faça uma pausa e olhe para o espelho dessa situação. O mundo inteiro está com a atenção completamente derretida. As pessoas não conseguem focar num vídeo por mais de 20 segundos sem pular para a próxima dancinha. A sociedade está viciada em dopamina barata. Mas você continua aqui. Você está acompanhando um raciocínio longo, profundo e complexo sobre biologia evolutiva e neurociência. Você já está há bons minutos focado. Isso não é comum. Isso é raro. E isso prova, na prática, tudo o que esse vídeo está dizendo sobre a sua mente. Você digere profundidade. Você exige conhecimento real e não entretenimento vazio. Então use essa mesma inteligência a seu favor agora. Desça um pouco a tela, inscreva-se no canal e deixe o seu like. É assim que você domina o algoritmo. Você avisa para a plataforma que você não quer lixo digital. Você quer ouro. Você quer chaves que destravem o seu entendimento sobre si mesmo. Faça parte dessa tribo de mentes afiadas. Voltando para a nossa jornada. A história da humanidade é, basicamente, a história de mentes solitárias. O filósofo Arthur Schopenhauer bateu o martelo sobre isso no século XIX. Ele escreveu uma frase dura, mas certeira. A sociabilidade das pessoas é inversamente proporcional à sua inteligência. Schopenhauer entendia que o homem vazio precisa desesperadamente dos outros para fugir de si mesmo. Mas o homem brilhante tem um mundo inteiro dentro da própria cabeça. Olhe para Nikola Tesla, o homem que inventou o século XX. Tesla afirmava categoricamente que a originalidade exige isolamento. Ele dizia que a mente fica mais afiada e clara na solidão ininterrupta. Para ele, o segredo da invenção era simples: fique sozinho. Charles Darwin, o pai da biologia moderna, tinha uma rotina curiosa. Todos os dias, ele saía para andar sozinho no que chamava de caminho de areia. Era o seu momento de isolamento total. Sem família, sem colegas, apenas ele e os próprios pensamentos. A solidão é o laboratório dos gênios. Mas como você sobrevive com essa mente no mundo de hoje? O século XXI montou uma armadilha perfeita e cruel para a sua biologia. O nome dessa armadilha é a atenção constante. As redes sociais, o Instagram e o TikTok esfregam a vida alheia na sua cara o tempo todo. Eles criam uma ilusão tóxica, o famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa. O mundo grita que, se você não está no restaurante da moda, com a mesa cheia de amigos e brindando para uma foto, você fracassou. Isso faz você se sentir inadequado. Faz você aceitar convites que você odeia, apenas para manter as aparências. Chegou a hora de parar com isso. A solução aplicável para a sua vida hoje começa com a coragem da aceitação. Pare de lutar contra o seu próprio sistema operacional.
Transforme o seu isolamento num ato intencional. O isolamento produtivo é, sem dúvida, o seu maior superpoder. Para dominar esse poder a partir de agora, aplique estas 3 regras práticas na sua rotina. Primeira regra: faça uma auditoria implacável nas suas amizades. Você não precisa de um exército de conhecidos. Quantidade de amigos é métrica para adolescente impressionável, não para uma mente madura. Você precisa de pares, pessoas que valorizem as ideias. Você senta numa mesa e o papo é apenas sobre a vida dos outros, ou reclamações vazias. Levante e vá embora. Não negocie a sua energia mental. Tenha poucos amigos, mas que sejam verdadeiros intelectuais da vida. Segunda regra: agende a sua solidão. Pare de deixar o seu tempo livre ao acaso. Trate a sua solidão com o mesmo respeito e rigor de uma reunião com o CEO de uma grande empresa. Coloque na sua agenda: sábado de manhã, modo avião. Desligue tudo. Avise a família que você estará fora do radar. É nesse silêncio blindado, no meio do tédio intencional, que o seu cérebro vai encontrar a solução para aquele problema que te trava há meses. Terceira regra: redefina o conceito de lealdade. A sociedade diz que bons amigos se falam todo dia. Isso é uma mentira desgastante. Mentes brilhantes não exigem manutenção diária. Você pode passar 6 meses sem mandar um único bom dia para um amigo verdadeiro. A lealdade não é medida pela quantidade de vezes que vocês se veem no bar. É medida pela profundidade da conexão quando vocês finalmente sentam para conversar. O mundo sempre vai tentar arrastar você para o meio do barulho. As pessoas normais vão achar você um pouco esquisito. Vão dizer que você sumiu. Vão dizer que você está orgulhoso demais. Apenas respire fundo e sorria internamente. Elas não fazem por mal. Elas apenas não enxergam o mundo com a mesma resolução que você. Você agora entende a ciência por trás da cortina. Você sabe como a máquina funciona. Então, da próxima vez que for sexta-feira à noite, da próxima vez que o celular vibrar com um convite para o caos, e você olhar ao redor, na paz da sua casa, e decidir que prefere ler um livro, focar num projeto novo ou apenas degustar o silêncio da sua própria companhia, não sinta um pingo de culpa. Você não está perdendo nenhuma festa lá fora. Você está apenas honrando a sua biologia, protegendo a sua energia e dando ao seu cérebro exatamente o que ele precisa para construir o seu império silencioso. Fique em paz com a sua própria mente. E até o próximo vídeo.